E aí, meu amigo do Universo Físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto, mais uma vez aqui, quero agradecer pelos 800 inscritos. O canal está crescendo bastante, tudo bem que 800 é pouco no YouTube atual, mas 800 pessoas acompanhando o meu conteúdo, que é só focado em computação, eu acho isso fascinante, então estou feliz demais. Também acho que atingimos 100 curtidas no Facebook. Continua aí bombando, galera. No vídeo de hoje eu queria continuar a falar sobre Bitcoin, mas não vou falar especificamente de Bitcoin, eu vou falar de blockchain. Como a gente falou no primeiro vídeo dessa série, o blockchain é a estrutura fundamental que dá suporte ao Bitcoin. Só que as aplicações do blockchain não param por aí. O próprio Satoshi Nakamoto, o cara que escreveu, o cara que ninguém sabe quem ele é, se realmente ele é um japonês ou outra coisa, mas ele teria escrito em seu artigo em 2008 que o design proposto da estrutura do blockchain permite uma tremenda variedade de transações. Transações com garantia, contratos com segurança, arbitração por terceiros, assinaturas entre múltiplas partes, etc. Então, o blockchain possibilita não só o uso da própria criptomoeda, no caso o Bitcoin, mas ele também possibilita diversas outras transações de ativos financeiros, que é o que eu vou explicar ao longo desse vídeo aqui. Eu vou falar então da próxima versão do blockchain, o blockchain 2.0, que ele está sendo estudado, está sendo aplicado agora. Ele ainda não chegou em seu potencial máximo. De acordo com a Melanie Swan, que é a autora do livro que eu estou usando como base para essa série, eu vou colocar aí no vídeo, o livro tem disponível para você ler gratuitamente. A próxima grande coisa no segmento das criptomoedas é o blockchain 2.0. Enquanto o blockchain 1.0 está associado com descentralizar uma moeda, no caso, por exemplo, o Bitcoin é o melhor exemplo disso. Então, enquanto o blockchain 1.0 está focado mais na moeda, o blockchain 2.0 está associado com descentralizar mercados financeiros em geral. Então, tudo que envolve mercado financeiro de alguma maneira, você pode otimizar ou tornar mais eficiente com o blockchain 2.0. O blockchain 2.0 pode, por exemplo, ser usado para registrar e confirmar contratos, possibilitar a transferência de propriedades das mais diversas. Quando eu falo propriedade, tudo mesmo, seja um terreno seu, seja uma casa, seja um carro, seja um pedalinho, né? Todas essas propriedades podem de alguma maneira serem transferidas ou serem, não sei se comercializada é a palavra mais certa, mas assim, transferida usando a mesma lógica do Bitcoin. Então qualquer tipo de transação financeira pode ser reinventada, desde o mercado de ações, investimento de capital privado, o famoso crowdfunding, títulos de crédito, fundos, pensões, derivativos, etc. É difícil explicar cada um desses termos, pois eu não sou entendido da área econômica. Na economia também, a mulher tem uma grande participação. Ninguém mais é capaz de indicar os desajustes, por exemplo, de preços em supermercados do que a mulher, não é? Ninguém é capaz de melhor detectar as eventuais flutuações econômicas do que a mulher. Então eu vou tentar explicar de maneira um pouco mais leiga como o blockchain 2.0 pode modificar esses segmentos que eu mencionei agora. Acho que o primeiro grande exemplo de uso do blockchain 2.0 é sobre uma criptomoeda chamada Ripple, desenvolvida pela Ripple Labs. Qual que é a diferença da criptomoeda Ripple para as outras, como por exemplo o Bitcoin? Ela permite transação global de dinheiro, e isso faz muita diferença. O blockchain entra para facilitar a transferência entre países.
Se você pensar que hoje pegar um dinheiro seu e transferir para um banco, por exemplo, no Reino Unido, isso não é um movimento muito simples de ser feito. Por que transferir dinheiro de um país a outro é complicado? Ele é complicado pois demora, é caro e depende dessas várias instituições que eu falei. Com o Ripple isso é feito instantaneamente. Você simplesmente pega o seu dinheiro, você compra ele em moeda Ripple e registra no blockchain. A partir daí, esse dinheiro pode ficar acessível para uma outra pessoa no Reino Unido ou outro país e resolve o problema rapidamente. Essa criptomoeda, o Ripple, foi criado com esse intuito, facilitar a transferência de dinheiro entre países. Além disso, ele também pode ser usado como moeda ponte, ou seja, vamos supor que eu tenho reais e eu quero converter para francos suíços, por exemplo. Você pode usar o Ripple para fazer isso. Vamos falar de outra aplicação financeira que tem tudo para mudar com o Blockchain 2.0, que é o crowdfunding. Se você não estiver familiarizado com esse termo, crowdfunding é a realização de campanhas em que pessoas realizam doações a fim de financiar um produto ou serviço. Nós tivemos aí no Brasil uma série de exemplos de crowdfunding, desde a Lenda do Herói, dos irmãos Castro, as próprias campanhas que você doa para outros canais, como o canal do Slow, Primata Falante, Space Today e vários outros, você doa financeiramente a fim de que seja financiado um produto ou um serviço, no caso desses canais. Existem grandes sites que fazem esse serviço, como Kickstarter, Indiegogo, Catarse. No caso dessas doações para canais de YouTube, você tem o Apoia-se, você tem o Patreon, você tem o Padrim. Então, essas plataformas aí, elas podem tirar uma porcentagem de cada doação. Eu realmente não sei como elas funcionam, mas como elas disponibilizam esse serviço, nada impede de que cada doação ou cada soma, uma porcentagem seja retirado para alguma dessas empresas, algum desses sites. Isso é até para pagar os próprios custos operacionais desses sites. Agora, imagine esses mesmos serviços funcionando sem existir um intermediário. Ou seja, imagina que eu crio um crowdfunding para vocês me apoiarem, por exemplo. Só que ao invés de eu ir em algum desses sites, tipo Apoia-se, Patrim, Catarse, eu crio uma criptomoeda, vocês compram ela e ao comprar vocês recebem um token que pode ter algum valor financeiro. Dessa forma vocês me financiam. À medida que o meu serviço vai crescendo, vai ficando mais popular, o token que vocês investiram no início vai se valorizar também. E com isso a gente consegue criar um mecanismo de crowdfunding que não depende de ninguém, só depende de mim e de vocês que estão me apoiando. Isso é possível com o Blockchain 2.0. E acredita-se que no futuro os crowdfundings vão ser feitos dessa maneira. Então já fica aí a dica para os meus colegas aí da divulgação científica ou meus colegas youtubers, que a tendência é que no futuro isso seja feito dessa forma. Claro que vão surgir empresas que vão facilitar esse serviço, mas voltando a ter um intermediário de certa forma, mas criar esse serviço sem depender de um terceiro vai ficar mais fácil. Existem, por exemplo, plataformas que financiam startups por meio de crowdfunding usando esse esquema de blockchain 2.0 que eu estou falando aqui para vocês. O que é uma startup, para quem não sabe? Eu acho muito provável que você sabe o que é uma startup, mas eu vou explicar. Startups são pequenas empresas que costumam ter grandes ideias e que são investidas, por exemplo, por algo que chamamos de investidores anjo, que pegam essa grande ideia, investem dinheiro nela e a empresa cresce numa escala muito grande, sem necessariamente crescer também absurdamente seu quadro de funcionários. Então ela é bastante enxuta, otimizada e cresce muito rapidamente.
Então, esse conceito de startup é muito valorizado no meio administrativo, no meio empresarial. E existem plataformas que financiam startups usando esse conceito do crowdfunding com uma criptomoeda. Não deixa de ser, de certa forma, uma espécie de um mercado de ações, onde você compra ações de uma empresa e, se ela se valorizar, você recebe dividendos por esse investimento que você fez. A analogia é exatamente a mesma. Você compra, por meio de criptomoeda, ações, entre aspas, daquela empresa, a ação vai ser o token, e se aquilo se valorizar, esse token vai ter um valor financeiro real para você. Uma plataforma que faz isso é uma que chamamos de Swarm. O Swarm é uma incubadora de startups que usa esse conceito do crowdfunding. E ela foi, curiosamente, o Swarm foi financiado por uma campanha de crowdfunding e ganhando mais de $1 milhão usando esse esquema que a gente está conversando aqui. E ela criou uma moeda que chama o Swarm Coin. Se alguma startup quiser ser financiada, ela pode usar o Swarm Coin dessa empresa Swarm, e isso já reverberou em sucessos reais. Existem empresas de games, empresas de drones e de outras tecnologias que já foram financiadas usando a plataforma do Swarm. Outro mercado bastante diferente que é propiciado pelo blockchain 2.0, né, esse blockchain que é um disruptor de mercados que temos por aí, é o mercado de apostas usando Bitcoin. É quase como se fossem jogos de azar mesmo. Existem empresas como a Predictions e a Farley. Elas permitem que o usuário faça apostas usando criptomoeda. E apostas em coisas aí do cotidiano. Pode ser apostas em eleições, por exemplo, quem vai ganhar a eleição tal. Apostar em esportes, qual time que vai ganhar no futebol americano, no futebol mesmo, sei lá, no basquete. Apostas em lançamentos de produtos tecnológicos, por exemplo, quando a Apple vai lançar o próximo iPhone. Ou mesmo apostar em coisas dos ramos de entretenimento. Então você pode apostar uma série de coisas usando criptomoeda a partir de um desses sites. Você pode apostar usando o próprio Bitcoin. Tem gente apostando, por exemplo, se o Donald Trump vai terminar seu mandato presidencial ou se o Mark Zuckerberg, o presidente do Facebook, vai ser candidato a presidente e vencerá a eleição em 2020. Então você consegue criar mercado de aposta e até descobrir tendências. O que as pessoas acreditam que vai acontecer ou não. Agora vamos entrar numa das coisas mais interessantes do conceito do blockchain 2.0, que são os smart properties. And Saudi Africa play same, but the second time I have control the match. Control the match by keep playing the left, the right. Perdoa meu inglês aí, eu sei que tá horrível, mas seriam as propriedades espertas. Você pode registrar coisas que você tem, propriedades tangíveis ou intangíveis, usando blockchain. Por exemplo, se eu tiver um terreno, se eu tiver um título de uma propriedade minha, uma residência, um terreno, um veículo, a licença de um negócio, tudo isso pode ser colocado no blockchain. Inclusive certificados de casamento, atestado de óbito, qualquer coisa que seja um título físico ou intangível, ele pode ser registrado na blockchain. E como a gente já discutiu no primeiro vídeo, se algo foi para blockchain, ele não pode ser removido nunca mais. E o conceito de smart property, de propriedade inteligente, é a noção de realizar a transação de qualquer propriedade sua usando o modelo de blockchain. Então você pode registrar casa, bicicleta, computador, ação do mercado financeiro, reserva, direito autoral de livro, direitos autorais de música, arte em geral. Tudo isso pode ser registrado ali e você registra com o dono. O dono pode ser Lucas. Aí vamos supor que eu vou vender isso para Camila Laranjeira do Peixe Babel. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar para ela uma chave privada, uma chave que atesta que eu sou o dono daquilo.
Aí no blockchain vai estar lá, bicicleta. O dono é quem tem a chave tal. E a chave está na mão de quem? Está na mão da Camila. Logo, ela é a dona da bicicleta. Agora, você deve estar pensando assim, mas isso é seguro e tal? Toda essa tecnologia está em desenvolvimento, mas uma coisa que resguarda todo mundo é o conceito de contrato inteligente, smart contract, que nada mais são do que códigos de programação que executam o mesmo papel do contrato que a gente tinha, que você assinava e tal. Né? Vamos supor, eu assinei esse contrato aqui, e esse contrato atesta que eu sou o dono do canal do Universo Discreto. Aí eu pego isso, registro em cartório e pronto. Para todo mundo, o dono do canal Universo Discreto é o Lucas. A gente pode fazer a mesma coisa usando a blockchain. Você pode escrever um código de programação que justamente vai registrar na blockchain que o Lucas é o dono do canal Universo Discreto. E, assim, eu posso assinar outros contratos para, por exemplo, transferir a posse do meu canal para outra pessoa. Né? Por exemplo, eu posso criar um contrato que vai ser o seguinte: esse contrato atesta que o Lucas é o dono do canal Universo Discreto. Entretanto, se o Lucas ficar mais de um mês sem postar vídeo, esse canal passa para a Camila Laranjeira, por exemplo. Então, você poderia ter um contrato no papel estabelecendo isso. Mas isso é um pouco burocrático, porque, vamos supor, você vai ter que provar que o Lucas ficou um mês sem gravar vídeo, aí você vai ter que ir no cartório, olha, o Lucas está um mês sem postar vídeo. Ah, então, dentro de uma semana, 2 semanas, vamos passar o canal para você, blá, 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 blá. Contratos no papel são muito burocráticos. O contrato, o smart contract, na blockchain muda isso completamente. É um código de programação que diz: o Lucas é dono do canal Universo Discreto. Se o Lucas estiver há um mês sem gravar vídeo, aí o próprio contrato vai baixar quando foi a última vez que eu fiz vídeo. E vai verificar. Se passou de um mês e eu não fiz vídeo nenhum, esse contrato automaticamente vai pegar essa minha chave e essa chave vai ser passada para a Camila Laranjeira. Assim ela vai imediatamente ser dona do canal Universo Discreto. Então, o Smart Contract, ele é uma evolução do documento legal tradicional, pois ele automaticamente não só registra as informações do contrato, mas também transfere automaticamente a posse se as condições estabelecidas forem atendidas. Dessa forma, você pode negociar e até fazer negócios com desconhecidos pela internet, sem a necessidade de um intermediário. Se você não confia naquela pessoa, então a pessoa coloca no contrato: se eu não cumprir, então eu dou minha casa para a pessoa. O contrato automaticamente vai ser executado e a posse vai ser transferida imediatamente. E tudo vai estar registrado na blockchain de forma que não vai ter como ninguém passar ninguém para trás. Está tudo registrado ali. Lembre-se que a blockchain é esse livro de registros aberto. Todo mundo tem acesso a ele. Então esse conceito muda muitos cenários em transações financeiras que a gente conhece. Imagine que você vai fazer negócios com esse estranho que você não confia. É só você fazer um contrato que seja vantajoso caso aquela pessoa não cumpra, e o contrato imediatamente vai executar a ação. Talvez isso até diminua a necessidade de tantas disputas judiciais, já que se estiver estabelecido no smart contract, acabou. Outros exemplos curiosos do uso do blockchain 2.0 é que o controle de algumas propriedades não precisa necessariamente ser para sempre. Você pode, por exemplo, pegar um usuário, registra esse usuário na blockchain e você passa para ele o token para abrir a porta de uma residência, que também vai estar registrado na blockchain. Assim, a pessoa pega o celular e pela rede Wi-Fi usa esse token para dar um acesso temporário à sua casa, a fim de abrir uma porta.
Isso poderia, por exemplo, resolver o problema de quando você viaja e deixa o cachorro sozinho para cuidar de alguém. Vamos supor, eu vou viajar. Eu vou viajar, mas eu tenho uma cachorrinha. E eu quero que... Vou pegar um outro youtuber aí. Digo, primata falante, vai lá na minha casa e cuida da minha cachorrinha enquanto eu estiver fora. Mas eu não vou te dar a chave da minha casa, tá? Porque essa chave poderia ser copiada para depois alguém entrar na casa e tudo mais. Pronto, falei que o primata falante é um pilantra, né? Não, tô brincando. Mas o que eu poderia fazer nesse exemplo? Vamos voltar para o exemplo. Eu poderia dizer, primata falante, toma esse token aqui que eu registrei na blockchain. Esse token te dá acesso à minha casa. E eu vou escrever um contrato que estabelece que, se uma pessoa registrada na blockchain estiver com o token e estiver no período que eu estou de férias, então autorize o acesso à minha casa. Então, com isso, eu posso dar um acesso fácil ao primata falante para cuidar da minha cachorrinha. Depois que acabou o meu período de férias, por mais que o primata tenha recebido aquele token, ele não pode mais entrar na minha casa. Isso é uma coisa bastante futurista e soluciona milhares de problemas que você poderia ter numa situação parecida com essa que eu apresentei no exemplo. Então lembre-se sempre disso. A ideia do blockchain 2.0 é eliminar entraves e serviços centralizados que verifiquem, por exemplo, se as partes estão cumprindo um acordo. O Smart Contract é um código de programação e você pode programar o que quiser ali. Você pode programar o que quiser ali que as partes entrarem em acordo. E se alguém não cumprir sua parte, determinada parte do contrato vai ser executada. Você pode imaginar agora um exemplo como uma aplicação tipo Mercado Livre. Imagina o Mercado Livre sem o Mercado Livre. Vamos supor, eu vou vender o meu canal para quem que eu vou pensar de exemplo agora? Vamos supor, eu vou vender o meu canal para Vivi, que às vezes faz vídeo com a Camila Laranjeira. Vou vender meu canal para ela. Aí vamos supor, eu vou cobrar R$1 milhão por esse canal. Aí a Vivi fala, beleza, eu tenho 1 milhão aqui, eu vou comprar o seu canal de YouTube, Lucas. Aí a gente vai programar um smart contract que vai dizer o seguinte: se a Vivi depositar 1 milhão em criptomoedas e esse 1 milhão vai ficar guardado, então o Lucas pode dar um token de acesso do canal de YouTube Universo Discreto para ela. Se essa chave for recebida para Vivi e o dinheiro estiver lá corretamente, então entrega o vídeo na mão, entrega o dinheiro na mão do Lucas. Então o Smart Contract faz o papel que era do Mercado Livre, já que o Mercado Livre guarda o dinheiro enquanto a transferência de propriedade é feita. Quando a propriedade é transferida, o dinheiro é liberado para você. Com isso, tchau Mercado Livre, tchau eBay, não vamos mais precisar de vocês. Hello, darkness, my old friend. Todas as transações podem sempre ser feitas com Smart Contracts, sem precisar de nenhuma entidade centralizadora. Esse seria o sonho molhado da galera anarcocapitalista. Legal, agora um monte de gente brava comigo aí porque eu falei isso. Então, pessoal, lembre-se de uma coisa. O Smart Contract é um código que executa automaticamente tudo que tiver previsto no contrato da forma que estiver redigido. Um código, ele não é ambíguo. Então você foge muito dessas brechas que costuma ver no direito. No algoritmo, se tal coisa é tal coisa, então ocorre tal coisa. É bem direto ao ponto. A gente pode até dizer que um Smart Contract dispõe de 3 elementos. O primeiro é a autonomia, ou seja, autonomia no sentido que uma vez iniciado o contrato, ele terá validade e será cumprido de forma automática. Então ele vai ser executado. Ele é autossuficiente no sentido de não depender de ninguém para sua realização. Então ele vai executar o que tiver ali. E descentralizado, pois não vai estar registrado em nenhuma organização e nem num servidor central. Ele vai estar distribuído entre todo mundo. Então sempre vai existir uma cópia do contrato e com isso ele sempre vai garantir sua execução. Se você ainda está meio confuso, meio perdido sobre o que é isso, imagine uma máquina de refrigerante.
Quando você deposita uma moeda e escolhe o refrigerante que você quer, ele vai ser entregue. Nada vai interromper aquele procedimento. Aquele procedimento é um algoritmo. E você garante de forma segura e confiável que aquelas ações vão ser realizadas e o refrigerante vai vir para você. Da mesma forma que não existe brecha numa máquina de refrigerante, teoricamente, também não existe brecha no smart contract. O que tiver ali vai efetivamente ser realizado. Independente de uma parte mudar de ideia, eu quero um acordo, não sei o que, tal. Se você quiser um acordo ou outra coisa, você vai ter que criar um outro contrato para fazer esses ajustes. O contrato também não está preocupado em ajudar ninguém. É por isso que talvez ele desafogue um pouco as esferas judiciais. É até importante que a área de direito estude os efeitos do blockchain para saber como isso vai ser realizado no futuro. Vamos pegar um outro exemplo aqui mais drástico, mas que poderia também ser realizado com blockchain 2.0. Imagina uma aplicação dessas no futuro. Imagina a situação que você tem que registrar na blockchain uma herança. Uma herança que vai ser disponibilizada para um jovem quando ele atingir 18 anos ou no falecimento de seus avós. Melhor dizendo, quando ele atingir 18 anos e houver o falecimento dos avós. Você vai ter um smart contract registrado na blockchain que fica à espera da ocorrência desses dois eventos. Primeiro, como é que ele vai saber que o jovem atingiu 18 anos? Você vai ter que escrever no código, se atingir a data tal, do mês tal, do ano tal, que é justamente no aniversário de 18 anos da pessoa, e depois ele vai ter que verificar se os avós faleceram. E como isso poderia ser feito? Poderia existir um código que sempre fica checando uma base de dados de registros de óbitos que também vão estar na blockchain. Se descobrir que na blockchain existe o registro de óbito de fulano de tal e fulana de tal, isso significa que ele se certificou que os avós encontram-se falecidos e o contrato é iniciado e a posse, ou seja, a herança, que podem ser criptomoedas, é automaticamente transferida para aquele neto. Claro que há muitas considerações que devem ser feitas sobre a legalidade de smart contracts. Uma possibilidade é surgir frameworks legais que são extensões do smart contract original, para se prevenir de possíveis brechas. Exemplo, imagina que eu escrevo um smart contract. Ao fazer isso, eu dou include num framework legal que já estabelece uma série de outras questões que poderiam ser brechas que ocasionariam, vamos dizer assim, arbitrariedades no smart contract original. Então, sempre que você escrever um smart contract, ele vai ser estendido por um outro contrato maior que está ali para cobrir brechas, que seriam coisas estabelecidas pela galera que trabalha com direito. Ou seja, daqui a alguns anos, direito nesse ramo de blockchain certamente vai ser uma tendência. Para concluir, é importante eu falar sobre o Ethereum. Eu não sei se a pronúncia certa é essa, né, o famoso Ethereum. O que acontece? Eu queria fazer um vídeo só para falar disso, que é um assunto muito importante, mas eu vou tentar resumir um pouquinho aqui, porque a gente não pode falar de blockchain 2.0 sem falar do Ethereum. No artigo original escrito pelo Satoshi Nakamoto, o artigo que estabeleceu a ideia do Bitcoin, o Satoshi, ou a entidade que representa o Satoshi, ele propôs 3 conceitos, dos quais 2 foram implementados pelo Bitcoin. O primeiro é o próprio blockchain, e o segundo é o protocolo do Bitcoin. Mas ainda existe uma terceira coisa que está sendo posta em prática agora. E o que é essa coisa? Essa coisa é um sistema de scripting robusto.
que é Turing completo. Vamos explicar em palavras mais fáceis. Seria algo como uma linguagem de programação completa que funciona no segmento das criptomoedas. Para quê? Para justamente possibilitar a existência dos smart contracts. Então a gente está falando de uma linguagem de programação completa para a gente programar esses contratos espertos. Essa é a terceira coisa que estava estabelecida no artigo original, mas que não foi feita imediatamente, mas que hoje já existe. E esse terceiro elemento ele é possibilitado pela plataforma Ethereum. Assim, a gente pode escrever software computacional para trabalhar em cima do blockchain e das criptomoedas como base. Então, o Satoshi não pensou apenas em transferir dinheiro de A para B, mas ele queria ter um dinheiro que seja programável. Você pode programar o dinheiro. Se acontecer tal coisa, então faça isso com o meu dinheiro. Se acontecer tal negócio, se eu morrer, transfira o meu dinheiro automaticamente para aquela pessoa. Você pode desenvolver aplicações dessa maneira, usando o blockchain, a partir da plataforma Ethereum. Então, o que é o Ethereum? Ele é uma plataforma de programação completa para construir aplicações distribuídas voltadas principalmente para criptomoedas. O próprio Ethereum ele já tem uma criptomoeda própria, que é o Ether, e ele é uma infraestrutura de propósito geral para executar diferentes criptomoedas, ou seja, você pode executar diferentes criptomoedas, blockchains, protocolos diversos, ou seja, desenvolvimento universal nesse ramo do blockchain. Cada nó da rede Ethereum executa a máquina virtual do Ethereum para execução distribuída de programas que executam, por exemplo, smart contracts. Então ele é uma boa alternativa para você escrever aplicações que usam blockchain, criptomoedas e smart contracts em geral. Eu espero falar mais de Ethereum no canal. Eu espero inclusive fazer um vídeo programando um smart contract com você para a gente aprender juntos como isso é feito. Mas para concluir, eu vou falar algumas aplicações legais que foram desenvolvidas no Ethereum para fechar esse vídeo. O primeiro é o OpenBazaar.org, que é uma espécie de Mercado Livre ou Craigslist para você comprar e vender coisas. Você tem o Lazos, que seria uma espécie de um Uber, todo gerido por blockchain 2.0 e smart contracts, ou seja, um Uber sem precisar da empresa Uber ali. Você tem o Twister e o Games, que seriam uma espécie de um Twitter gerido por blockchain, então você poderia ter alguma transação financeira nessa rede social. O BitMessage, que é usado para transmissão de mensagens via blockchain, e o Storj, que seria tipo um Dropbox, também gerido na blockchain. No mais, pessoal, é isso. Eu espero ter passado uma visão geral do blockchain 2.0 com vocês. Eu ainda vou falar do blockchain 3.0, que é mais futurista ainda, né? Ele está ainda muito num campo bastante teórico, mas já tem aplicações para ele, né? Eu vou deixar esse suspense para explicar o que é o blockchain 3.0 depois. Coloquem nos comentários alguma dúvida ou alguma coisa que você pensou a respeito de toda essa discussão. O que você acha disso? Se você acredita que o blockchain 2.0 vem chegar chegando ou não. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, que deu bastante trabalho fazer essa pesquisa aí para trazer essa informação o mais enxuta possível para vocês, né? O vídeo está até longo porque é bastante informação. Então é isso, gente. Valeu, obrigado. Até a próxima.